E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel, sou bacharel em Física pela USP, tenho mestrado em Engenharia Mecânica pela Poli e estou aqui, compartilhando meus conhecimentos com vocês no YouTube. E hoje vamos dar sequência às aulas de Geometria Plana, falando sobre retas paralelas e retas transversais. Primeiro vamos ver o Teorema de Tales, que trata os comprimentos dos segmentos de reta que são formados quando eu tenho um feixe de retas paralelas e tem uma transversal ali cruzando elas. Depois vamos ver os ângulos dessa situação. Tem retas paralelas, tem uma transversal, como fica ali os ângulos dessa situação, beleza? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a assistir esse vídeo até o final. Você vai curtir o conteúdo, vai se inscrever aqui no canal, vai passar a acompanhar meus conteúdos semanais de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. O Teorema de Tales diz o seguinte: se eu tenho três retas paralelas, tipo essas retas aqui, e eu tenho duas retas transversais a essas duas aqui, certo? Tem essas duas retas transversais. Vamos chamar essa reta aqui, de R, S e T, que são as retas paralelas, certo? Então, R é paralelo a S, que é paralelo a T. E essas outras duas retas aqui, chamar de reta A e reta B, são retas transversais e são concorrentes a essa aqui. Se marcarmos aqui, na junção das retas, alguns pontos, certo? Então aqui, vou colocar pontos aqui no ponto de intersecção das retas aqui, certo? Então vamos chamar aqui, ponto A, ponto B, ponto C. Aqui o ponto A', B' e C', beleza? Dando nome aqui para esses pontos que estão na intersecção das retas. Esses pontos aqui me diz o seguinte: eu vou ter um segmento de reta aqui, AB, CB, segmentos de retas A', B' e B', C'. O Teorema de Tales diz que existe uma proporção entre os comprimentos desses segmentos de retas aqui. Então, ele diz que o segmento de reta AB está para o segmento de reta BC, assim como o segmento de reta A', B' está para o segmento de reta B', C'. Essa é a proporção que existe entre os comprimentos dos segmentos de reta. Então, esse é o Teorema de Tales. Existe essa proporção quando eu tenho retas paralelas e retas transversais concorrentes, e eu consigo definir aqui esses comprimentos, tá bom? Então, podemos ver um exemplo da aplicação desse teorema. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente aplicar esse teorema aqui. Então, aqui um exemplo sobre o Teorema de Tales. Na figura abaixo, temos que R é paralelo a S, que é paralelo a T, e que AB mede 3 cm, BC mede 6 cm e EF mede 8 cm. Então, qual o comprimento de DE? Pelo Teorema de Tales, a gente sabe que o comprimento de reta AB está para comprimento de reta BC, assim como DE está para EF, ok? Usando as informações que ele deu aqui, AB, então 3 está para 6, certo? Assim como DE, que é o que eu quero saber, está para 8, beleza? Muito bem, então agora eu tenho aqui essa proporção aqui montada, basta resolver. Passo 8 para cá multiplicando, fica 3 vezes 8 dividido por 6 é igual ao meu DE. 3 vezes 8 dá 24, né? Dividido por 6 vai ser igual ao meu DE. Portanto, o meu DE vai ser 24 dividido por 6. Se eu dividir 24 por 6 vai dar 4. Portanto, DE mede 4 centímetros. Então, está feito um exemplo aqui do Teorema de Tales. Vamos ver mais um exemplo, então, sobre o Teorema de Tales. Determine o valor de x na figura abaixo. Então, a figura está dada aqui. Tem três retas paralelas, R e ST, duas retas transversais, ok? Ele dá algumas informações aqui. Ele fala que o segmento de reta AB tem 3 cm, DE tem 5 cm, ele fala que BC é x e EF é x mais 6. Quer saber o valor de x. Muito bem. Sabemos pelo Teorema de Tales que AB está para BC, assim como DE está para EF. Então, AB vale 3, que está para x, assim como DE, que vale 5, está para EF, que é x mais 6. Multiplicando em cruz, fica x vezes 5, que dá 5x. E x mais 6 vezes 3 aqui vai dar 3 vezes x mais 6. Então, isso aqui vai dar que 5x é igual, o distributivo aqui, 3x, 3 vezes 6, 18. Passo o 3 para o outro lado, 5x menos 3x é igual a 18. Então, 5 menos 3 dá 2x igual a 18. Portanto, eu passo o 2 agora dividindo. X é igual a 18 dividido por 2.
x é igual a 9. Então tá vendo aí o uso da equação do primeiro grau, né? Que a gente estudou lá nas aulas anteriores. Tem que saber isso aqui para resolver outro tipo de problema. Então, usei a equação do primeiro grau aqui para resolver esse problema de teorema de Tales. Então, nós vamos ter que ter em mente essa proporção aqui. Tendo em mente essa proporção, você vai conseguir resolver os problemas de teorema de Tales. Então, agora o próximo tópico, nós vamos ver os ângulos entre retas paralelas e transversais, ok? Então, temos aqui esse caso. Vamos colocar aqui R e T, certo? Em que R é paralelo a T. E tem aqui uma reta que é transversal. Então, vamos estudar então os ângulos aqui. Então, desenhando ângulos aqui, ó, eu vou ter esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Esse ângulo alfa aqui, ele está entre a reta transversal e a reta R, ok? Esse ângulo está entre a reta transversal e a R. Porém, nós temos o mesmo ângulo aqui embaixo. Por quê? A mesma reta está cruzando uma outra reta T, que é paralela a R. Logo, aqui embaixo também vai ser alfa. Então, isso aqui é super importante você saber. Se você tem duas retas paralelas, uma reta que é transversal às duas vai ter o mesmo ângulo com as duas, ok? Se esse ângulo aqui é alfa, o ângulo do outro lado aqui vai ser beta. Vai ser beta para as duas retas. Isso é muito importante. Outra coisa é que os ângulos opostos entre duas retas sempre são iguais, ok? Opostos sempre são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo oposto ao ângulo beta. Então, ele também é beta. Então, aqui eu tenho ângulo beta, do outro lado aqui eu tenho o ângulo beta também. Portanto, o ângulo oposto a alfa é esse ângulo aqui, que também é alfa. Então, esse ângulo aqui é oposto a alfa, também é alfa. Então, o que nós vimos aqui? Se eu tenho duas retas paralelas e uma reta que é transversal às duas, os ângulos formados por a reta transversal e uma das paralelas é igual aos ângulos formados por essa reta transversal e a outra reta paralela, certo? Vão ser todos iguais esses ângulos. E aí é interessante também o seguinte. De novo aqui eu fiz esse caso, né? Vamos tirar de novo aqui reta R, reta S, tá? R é paralelo a S. Eu tenho aqui uma transversal, ok? Na transversal aqui, outro ponto importante aqui é esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui. Isso aqui o pessoal costuma chamar de regra do Zorro, ok? Regra do Zorro, porque aqui eu tenho esse Z aqui, ó. Então, esse ângulo vai ser igual a esse aqui. Mas eu já tinha dito lá em cima, né? Porque, ó, esse ângulo, o oposto dele é esse, que é alfa, ok? Então, se esse ângulo aqui é alfa, o ângulo que está na outra reta, que é esse cara, tem que ser alfa também. Então, necessariamente, se esse ângulo é alfa, esse outro vai ser alfa também, pela questão de ser oposto. Então, o que o pessoal costuma dizer aqui que a regra do Zorro nada mais é do que uma outra maneira de olhar para o ângulo oposto. Eu conhecia esse, eu sei que o oposto dele tem que ser igual. E se ele é alfa nessa reta, ok? Então, aqui nessa reta também vai ser alfa, porque R é paralelo a S. Então, vamos guardar essas informações aqui, que são bastante importantes. Tá? Ângulos opostos são sempre iguais. E pensar aqui também que existe aqui a regra do Zorro. É claro que eu chegar aqui e afirmar que dois ângulos opostos são iguais é uma afirmação que eu estou falando, né? Mas dá para fazer isso matematicamente? Dá para fazer. Vamos entrar no detalhe aqui dos ângulos opostos. Entrando no detalhe dos ângulos opostos, a gente vai ter então uma reta aqui, uma transversal a ela aqui. Tá? Pode ser essa aqui, beleza? Então, eu vou ter aqui esse ângulo alfa, certo? Tá aqui, ó, esse ângulo alfa. Eu tenho que provar que esse ângulo aqui também é alfa. Eu vou chamar ele de x e eu vou ter que chegar em x igual a alfa. Então, para fazer isso, nós vamos considerar que tem um ponto aqui na intersecção das duas retas. E eu posso pensar o seguinte. Se eu pensar que nesse ponto aqui eu tenho um ponto O, aqui na extremidade desse A, na extremidade desse aqui B. Então, tem dois segmentos de reta aqui, ó, o OA e o OB. Esses segmentos de reta, eles têm esse ângulo aqui total, que é 180, ok? Se eu pensar na abertura total deles. Tem outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo beta. E o que acontece? Eu vou ter que beta é suplementar de alfa. Logo, alfa mais beta vai ter que dar 180, beleza? Ok, alfa mais beta tem que dar 180. Então, beta é igual a 180 menos alfa, ok? Pensando então nessa questão aqui. Agora veja, eu posso pegar um ponto aqui, ó, no extremo dessa reta, colocar ponto D, e aqui nessa reta colocar um ponto E. Então agora considerando os segmentos de reta DO e EO,
eu também vou ter um ângulo total entre eles aqui, ó, esse ângulo vermelho aqui, ó. Esse ângulo vermelho também vale 180, ok? Porque a abertura aqui é de 180 entre duas retas. Então, estou falando que esse ângulo vermelho vale 180, ok? Vale 180. Então, veja, o que é 180? É esse ângulo aqui, ó, beta mais x, certo? 180 eu posso pensar também, ó, que é beta mais x. Se eu pensar nesse ângulo vermelho que está aqui. O vermelho é o beta mais o x. Então, beta mais x tem que dar 180. Só que, olha só, o beta, ele é 180 menos alfa. Então, vamos jogar esse valor aqui. Então, 180 menos alfa é o beta. Mais x tem que dar 180. Então, a gente pode pegar e passar tudo isso aqui, ó, para o lado direito da igualdade. Então, fica x igual. 180 já estava lá. Passando tudo isso aqui para o lado direito, fica menos 180 mais alfa. Menos 180 menos 180 dá 0. Então, isso aqui dá 0, sobra apenas x igual a alfa. Então, está provado que ângulos opostos são iguais. Com esse raciocínio aqui, provei que ângulos opostos são iguais. E a outra questão, que é essa aqui, ó, esse ângulo ser igual a esse ângulo, é porque as retas são paralelas, RS, certo? Então, só pode ser igual, já que a transversal está cruzando as duas. Não tem como esses ângulos aqui ser diferentes. Ok? Então, essas informações nós vamos usar, tá? Essa questão de ângulos opostos serem iguais, como está mostrado aqui, e a questão de retas transversais terem ângulos iguais quando ela cruza duas retas paralelas. Vamos ver exemplos, então, de exercício que usa esse tipo de conceito. Então, nesse exemplo aqui, ele pede para determinar o valor do ângulo x na figura abaixo. Muito bem. Aqui, ó, nós vamos usar os conceitos que acabamos de ver. Bom, esse ângulo aqui é 30. Se esse ângulo aqui é 30 e R é paralelo a T, então esse ângulo aqui só pode ser 30 também, ok? E agora, x está oposto a 30, logo x só pode ser 30 graus. Um exercício bem simples aqui, só para aplicar os conceitos que acabamos de ver. Vamos ver mais um exemplo. Outro exemplo, então, determine o valor de x no ângulo da figura abaixo, né? Então, vamos lá. Eu conheço esse ângulo aqui que é 130, então eu quero achar esse ângulo aqui. Bom, como as retas são paralelas a R e a T, então, necessariamente, esse ângulo que está entre a transversal e a T tem que ser igual a que está transversal e a R. Então, aqui também tem que ser 130. E aí, o que acontece? Se eu imaginar que tem um ponto aqui, posso pensar que eu tenho uma abertura total aqui de 180 graus, certo? Então, o ângulo x ele é suplementar de 130. Se o x é suplementar de 130, então x mais 130 tem que dar 180. Então, x vai ser 180. Passa 130 para o outro lado, né? Subtrai. Portanto, o x tem que ser 50 graus. Beleza? Então, um exemplo bem simples aqui de ângulos entre retas paralelas e transversais. Fazer um último exemplo que é um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Então, mais um exemplo aqui para determinar o ângulo x aqui, considerando retas paralelas e retas transversais. Vamos estar dizendo aqui, né, que R é paralelo a T e tem essa questão aqui de um ângulo de 80 graus formado entre essas duas retas. Bom, aqui eu não consigo usar aquelas informações de retas paralelas e transversais porque eu teria que ter uma reta só cruzando as duas para poder usar essas informações, ok? Então aqui a dica é o seguinte, eu faço uma reta que é paralela a R, bem aqui, ó, no encontro desses dois segmentos de reta. Se eu fizer isso, vai ser essa reta aqui, beleza? Vou chamar essa reta aqui de S, de modo que S é paralelo a R, que é paralelo a T. E aí o que acontece? Isso vai me ajudar muito, porque esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, certo? Já que R é paralelo a S, os ângulos de uma reta transversal às duas têm que ser iguais. Então, se esse ângulo aqui for alfa, aqui também tem que ser alfa. E agora veja que alfa, ele é suplementar de 150. 150 mais alfa dá uma abertura de 180 aqui. Então, alfa mais 150 tem que dar 180. Então, alfa é igual a 180 menos 150. Portanto, o alfa tem que ser 30 graus. Então, encontramos aqui, ó, 30 graus. Agora, esse ângulo aqui embaixo, vamos chamar ele aqui de beta, vai dar o seguinte. Alfa mais beta tem que dar o ângulo total branco aqui, ó, que é 80 graus. Então, vamos ter que alfa mais beta tem que dar 80. Então, alfa vale 30, mais beta tem que dar 80. Portanto, beta é igual a 80 menos 30. Portanto, beta tem que ser 50 graus.
Então, encontramos o valor de beta aqui, 50 graus. Agora, beta está aqui, então beta também está aqui. Porque ó, essa reta ela é transversal a S, também é transversal a T. E T é paralela a S. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse. Muito bem. E beta, ele é o quê? Ó, suplementar de x. Ok? Então, x mais beta tem que dar 180. Então, continuando aqui, x mais beta tem que dar 180. Só que eu sei que beta vale 50. Então, x mais 50 tem que dar 180. Então, x é igual a 180 menos 50. Portanto, x é igual a 130 graus. Cobrindo então aí alguns exemplos sobre retas paralelas transversais e os ângulos entre elas. Muito bem, esta foi a aula sobre retas paralelas e retas transversais. E eu estou deixando mais conteúdo para vocês aqui na tela final. O conteúdo da esquerda é uma playlist sobre conjuntos e números reais para você que está começando a estudar matemática, que quer se preparar bem e ter uma boa base. Isso aqui vai te ajudar muito, beleza? E o da direita é um vídeo sobre o panorama do ensino de matemática no Brasil. O porquê somos ruins em matemática. É isso que eu tentei mostrar nesse vídeo aqui, tá bom? E o legal desse vídeo aqui, ó, é que na descrição desse vídeo tem muito conteúdo gratuito e organizado para você que quer começar a estudar matemática ou para você que estuda matemática já, tem muitas dúvidas, quer voltar um pouco e esclarecer as suas dúvidas, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o seu pessoal aí que estuda com você, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.